Marcos 14, 32. O título é Jesus no Getsemane, né? E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou pela terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Amém? Podeis se assentar, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom. Irmãos, quando Deus pôs essa palavra no meu coração, o pastor, no outro dia, que era o culto, o Carlinhos veio me avisar que 2 semanas eu ia estar trazendo a palavra, né? E eu já estava com essa palavra aqui, né? Porque geralmente o pastor prepara a gente 1 mês antes, né? E 2 semanas eu falei: já que Deus colocou essa palavra para mim, eu vou estudar ela. Só que eu quero confessar uma coisa para os irmãos, né? Conforme eu fui estudando essa palavra, fui estudando esse texto, todas as vezes que eu estudava esse texto e fazia um estudo a fundo, irmãos, eu confesso que eu chorava. Eu chorava, irmãos, porque você entra na palavra, você parece que viaja no tempo e o Espírito te leva para os acontecimentos. É uma palavra bem forte, bem profunda, bem forte mesmo. E eu tentei desistir de trazer essa palavra, trazer uma palavra mais ânimo para a igreja, uma palavra melhor para a igreja. Mas Deus falou para mim: não, é essa palavra que eu levo, porque tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Eu disse amém. Então vamos estudar ela. A palavra que eu vou pregar aqui é sobre um homem. Eu vou dizer homem porque Jesus, todos sabem que Jesus tinha sua parte divina e sua parte humana. Então vou falar sobre a parte humana de Jesus. Nenhum homem na terra sofreu tanto quanto Jesus sofreu. Ninguém sofreu tantas humilhações como Jesus sofreu. Ninguém foi tão flagelado como Jesus foi. Por que ele foi tão flagelado, bateram tanto nele? Porque Jesus falava a verdade. Jesus pregava o evangelho da verdade. Ele disse: eu sou a verdade. E todas as vezes que nos falam a verdade ela nos confronta. Ela nos confronta. Às vezes a gente pensa uma coisa, mas quando a verdade vem a nós, ela nos confronta. Então todas as vezes que o evangelho, a verdade, ela te confronta, você só tem 2 saídas. Ou você se converte, você melhora, você se converte, ou você cria raiva da pessoa que está dizendo a verdade. Então Jesus falava a verdade, as pessoas criaram raiva dele, né? Amém? Então eu convido os irmãos a escutar essa palavra com o coração. Preste atenção e ouça com o coração. Amém, irmãos? Vamos viajar comigo nesse tempo e vamos lá para a festa, no início da festa de Páscoa. Estava começando a Páscoa e Jesus dá ordem a 2 discípulos, Pedro e João, para ir à cidade. Lá na cidade eles iriam encontrar um homem que iria mostrar para os 2 discípulos onde eles iriam comemorar a Páscoa judaica, né? Que a Páscoa judaica se comemorava a libertação do povo hebreu do Egito. Era uma festa, a festa dos pães asmos que eles falam, né? Então eles encontraram esse homem, apresentaram o local, estava todo preparado para a festa da Páscoa, e eles compraram o que tinham que comprar. Isso era no início da manhã, comecinho da tarde.
A Bíblia fala que no começo da tarde Jesus se juntou com os 12 discípulos e foram para esse lugar comemorar a Páscoa. Só que chegando nesse lugar, era uma festa, né? A Páscoa judaica. Jesus ele vai quebrar muitos protocolos nessa festa. O primeiro protocolo que Jesus quebra, ele faz uma coisa que deixa os discípulos já meio atormentados, né? Jesus chama os discípulos para lavar os pés dos discípulos. Ele pega uma toalha que está de repente sobre o seu ombro, pega uma vasilha e lava os pés dos discípulos um a um, ensinando a eles que ninguém é maior do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém no Evangelho, e sim, todos têm que servir. Ele dá um exemplo ali, ele sendo o Senhor, ele sendo Deus, ele estava lavando os pés dos discípulos, eles também tinham que ser assim, né? Só que Pedro fala, não, os meus pés você não vai lavar, porque Pedro sabia quem era Jesus, Pedro sabia que Jesus era Deus, mas Pedro não tinha entendido o sentido daquele lava-pés, né? E Jesus disse, se você não lavar o pé, você não vai ter parte comigo. Então Pedro dá mais uma lição aqui, né? Não só lava os pés, mas as mãos, os braços, o corpo inteiro, porque eu quero ter parte contigo, né? Todos se lavam, se assentam à mesa. De repente, naquela tarde, aquele que mais fala, aquele que é mais alegre, Jesus é o que sempre conta sobre o reino de Deus. Naquele dia ele está meio diferente. Jesus está meio quieto, de repente com o olhar meio decaído. Alguma coisa já está pressentindo, Jesus é sensitivo. Alguma coisa ele já está sabendo o que vai acontecer, né? Então Jesus pega o pão e o vinho. E os discípulos não entendem o que Jesus está fazendo, porque aquilo ali não fazia parte da festa judaica. Ele pega o pão e o vinho, parte o pão, serve aos discípulos, pega o vinho, abençoa antes, serve os discípulos. Ele fala uma coisa que vai deixar os discípulos atormentados. Ele diz, esse pão é o meu corpo, que é partido por vós. E este sangue é o cálice do Novo Testamento. É o meu sangue que é derramado pelo pecado de muitos. E ele diz uma coisa que vai entrar na mente dos discípulos. Lembram de mim quando vocês fizerem isso. Lembram de mim. Eu imagino os discípulos um falando para o outro. Por que o mestre está falando isso? Parece que ele está se despedindo. Será que ele vai embora? Será que ele não vai mais comer a Páscoa com a gente? Ele fala, lembram-se de mim quando vocês fizerem isso. Eles comem do pão, comem do vinho. O clima daquela festa vai tomando um outro ritmo. O que era para ser uma festa vai se tornando alguma coisa meio que dramática. Eles ceiam, de repente os discípulos tentam ir embora e Jesus já começa a ter uma revelação e ele não aguenta, o coração de Jesus dispara. E ele não aguenta segurar para si e fala para os discípulos, um de vós há de me trair. Todos os discípulos ficam chocados. Um olha para o outro, vai ser você, vai ser eu, não vai ser eu. De repente Pedro olha para João, que é o mais próximo de Jesus, pergunta para ele. João pergunta para o mestre, quem vai ser, mestre, o traidor? E Jesus diz, aquele que eu der esse pedaço de pão. Se eu tivesse na mesa, irmãos, eu jamais pegaria aquele pão, porque Jesus anunciou, aquele que eu der esse pedaço de pão. Mas Judas, de repente, com a mente travada, porque o diabo já tinha entrado no corpo de Judas, nem prestou atenção no que Jesus estava falando ali, estende o braço e pega o pão. O traidor está anunciado. Eu não sei o que passou na mente dos discípulos naquela hora, que o traidor estava anunciado, era Judas. De repente Pedro, mais afoito, né, queria tirar satisfação com Judas, mas aí Jesus vai fazer outra revelação, que vai deixar os discípulos mais chocados ainda. Jesus disse, vão ferir o pastor e as minhas ovelhas se dissiparão. Ele disse, vão me pegar, vão me bater, vão me matar. E vocês que dizem que me amam, nenhum de vocês vai fazer nada. Todos vocês me trairão. Imagina o clima que ficou naquela ceia. Clima insustentável. Mas Pedro,
se levantou ali como um líder, né? Tentando se levantar como líder, ele levanta a voz e diz: jamais eu te trairei, jamais eu te trairei, nem que eu morra junto com você. Então Jesus vai fazer outra revelação para Pedro: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negará 3. Quer dizer, Jesus estava falando para ele: Judas é traidor, mas você vai me trair e vai me trair 3 vezes ainda. Então o clima fica sustentável, os discípulos ficam atormentados e aquele clima fica terrível. Então eu imagino que aquela ceia acabou, os discípulos vão se levantando, vão querendo ir embora, e Jesus faz mais um pedido: não vão embora, fiquem aqui comigo. Todos eles se assentam de novo, e Jesus vai fazer mais um pedido, não um pedido, mas ele pede para cantar um louvor. Jesus canta um louvor naquela hora. Eu fico imaginando qual louvor que Jesus cantou naquela hora. Eu fico imaginando a letra daquele louvor. De repente um louvor que prepararia o coração de Jesus, o Espírito de Jesus para as piores horas da vida dele. De repente esse louvor, se nós soubéssemos a palavra, a letra desse louvor, seria o nosso louvor de cabeceira para tantas guerras que nós enfrentamos. Foi o louvor que preparou Jesus para aquele momento. Esse louvor entrou na mente dos discípulos, porque deve ter sido um louvor muito forte. Acabou o louvor, de repente eles querem ir embora, e Jesus fala: se vocês querem ir embora, não vão embora, fiquem comigo. E Jesus faz mais um pedido: vamos a um monte, subam ao monte comigo para orar. Eu imagino um discípulo olhando para o outro e falando: o mestre não está bem. O mestre não está bem, porque Jesus jamais chamava os discípulos para subir ao monte. Jesus jamais chamava os discípulos para subir ao monte. Ele sempre subia ao monte sozinho. Porque no monte Jesus travava batalhas contra o inferno em oração. Ele batalhava no monte em oração com altas potestades do mal. E muitas vezes ele disse para os discípulos: eu não levo vocês para proteger vocês. Jesus orava sozinho. Mas hoje, naquela noite, é diferente. Jesus pede aos discípulos: vamos comigo, orem comigo. Eles sobem um monte, chegam no pé do monte, e de repente Jesus vai contar aos discípulos. Não tem mais 12, tem 11. O coração de Jesus dispara, porque ele sabe que Judas não está mais entre eles. De repente, se aproveitando de alguma bifurcação do caminho, Judas foge para fazer aquilo que já estava no coração dele, que era trair Jesus. Então Jesus pega aqueles 11 discípulos e fala: orem comigo. Então os discípulos falam, eles imaginam Jesus poderoso, operando milagres. Naquele momento está pedindo oração. Jesus se afasta um pouco adiante e pede para os discípulos orarem. Só que a oração dos discípulos não é bem a oração que Jesus quer, né? Porque os discípulos certa vez falaram com Jesus: os discípulos de João Batista sabem orar e a gente não sabe. Nos ensina a orar. E Jesus disse: porque a gente sabe que oração é uma conversa com Deus, né? A oração é você conversar com Deus. E Jesus disse para eles: para que orar se eu estou aqui? É uma forma de Jesus dizer: enquanto eu estiver com vocês, o mal não afeta vocês. Então Jesus ensina uma oração aos discípulos. É a oração que eles fazem, de repente em pé, porque os judeus oravam em pé, né? E eles fazem essa oração: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Essa era a oração que os discípulos sabiam, a oração que Jesus ensinou para eles. Mas não era a oração que Jesus queria. Ele queria, porque quem já foi no monte aqui sabe que a oração do monte é diferente. No monte você grita, você esperneia, você bate o pé, você soca o chão, você faz coisas no monte que você não faz aqui, não faz em casa. Você não fala para um amigo, você faz no monte. E Jesus ali, ele está gritando, ele está agoniado. E não era aquela oração que Jesus queria. Ele vai mais, novamente ele vai e se afasta. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo, estão em silêncio. E Jesus vai se agoniando cada vez mais.
Então Jesus, há 3 discípulos a quem ele mais ama, Pedro, Tiago e João. Esse ele chama para mais longe. E ele diz: o que eu vou falar para vocês, eu não posso falar para os outros. Eu amo os outros discípulos. Só que se de repente eu contar para eles o que eu vou contar para vocês, eles desanimam na fé, eles se entristecem. Mas para vocês eu tenho que contar, porque eu não estou aguentando. E Jesus diz: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus está dizendo: não vamos mais ter almoços juntos, não vamos mais ter jantares juntos, não vamos mais celebrar Páscoa junto. Jesus diz: eu sinto que a morte está chegando. Eu sinto que a maior entidade do mundo que mais faz pavor na humanidade, que é a morte, esse espírito está chegando. E eu estou angustiado. E todos sabem que quando a morte vem, ela não volta sozinha. Ela não manda um WhatsApp dizendo que está chegando. Ela vem e sempre leva um. E Jesus está angustiado até a morte. Então, alguns pintores pintam esta cena de Jesus ajoelhado de repente numa pedra. Ele entra ali no jardim do Getsemane. Getsemane, como todos sabem, significa a prensa do azeite. E Jesus, como a oliveira verdadeira, vai ser prensada naquele jardim. Ele vai ser prensado mentalmente. Ele está angustiado, prensado. Nenhum ser humano resistiria à pressão que Jesus está sentindo naquele momento. Não está na Bíblia, mas é uma coisa que tocou no meu coração. Eu imagino que Deus e o diabo apareceram naquela hora, espiritualmente, e fizeram um pacto. Deus diz ao diabo: eu não ajudo ele com meus anjos, e você não atormenta ele com seus demônios. A decisão que ele irá tomar agora tem que ser só dele, somente dele. Jesus está tão angustiado que no livro de Lucas é um médico, ele dá em detalhes, ele diz que Jesus soa sangue. E eu fiz um estudo aqui, na medicina existem casos raríssimos, se chama hematidrose, essa doença muito rara. Como é que ocasiona isso? É o alto estresse que a pessoa está passando, alto estresse psicológico, o seu sangue pulsa rapidamente, o seu sangue está praticamente explodindo as veias dentro dele. Qualquer ser humano normal nesse estresse teria um infarto. Mas Jesus não podia ter um infarto naquele momento. Então, quem escapa do infarto, geralmente as veias do cérebro, que são mais sensíveis, elas não aguentam, então a pessoa tem um AVC. Então Jesus escapa do infarto e do AVC. E o corpo de Jesus dá uma ordem para o corpo dele todo. Se abrem no corpo de Jesus microvasos, microveias no seu corpo todo. E o seu sangue se mistura com suor para liberar aquela pressão que está dentro dele. Então Jesus soa sangue no seu corpo inteiro. Então Jesus passa a mão na sua testa e vê sangue. E ele fica desesperado. Já estava angustiado. Quando ele vê que está suando sangue, ele fica desesperado. Então ele faz um pedido aqui para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Resumindo, eu não quero passar por isso. Eu já estou vendo o que eu vou passar. Eu quero desistir. Quantas vezes nós passamos por isso? Quantas lutas nós passamos, queremos desistir de tudo, desistir da família, desistir do emprego, tirar a nossa própria vida, porque a gente chega no nosso limite. Jesus estava no limite dele, então ele desistiu. Nós sabemos que Jesus é Deus e humano, e naquela noite o lado divino de Jesus estava sendo seu maior inimigo, porque o lado divino de Jesus estava mostrando para ele tudo o que ia acontecer até a cruz. Toda a humilhação que ele ia passar na mão de Caifás e Anás, todo o flagelo que ele ia passar nas mãos dos soldados romanos, todo o flagelo que ele ia passar carregando aquela cruz, e todo o flagelo que ele ia passar na crucificação. Jesus já estava vendo tudo aquilo, e ele diz: eu não quero passar por isso. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas nessa frase existe uma vírgula. E uma vírgula na língua portuguesa, a Thaís pode me ajudar aí, ela existe na frase para te dar uma pausa.
Você fala uma frase, põe uma vírgula e dá uma pausa para você respirar, para você pensar. E a vírgula estava ali para Jesus dar uma respirada, dar uma pensada. E o lado divino de Jesus, que foi seu maior inimigo, agora vai ser o que mais vai incentivar ele a continuar. O lado divino de Jesus vai mostrar para ele agora, depois da cruz, vai mostrar para ele séculos após séculos após séculos. Vai mostrar você, Felipe, naquele dia que ninguém viu, só você viu. Aquele dia que você estava angustiado, chorando, Jesus viu. Vai mostrar o dia que eu estava triste, querendo desistir de tudo, mas Jesus viu, né? Vai mostrar o dia que você quis desistir de tudo. Ele viu naquele jardim. Vai mostrar a noite de 25 de janeiro de hoje. Todos aqui com problemas para enfrentar. Amanhã tem um gigante para derrubar, um leão para matar. E todos estão aqui adorando o nome de Jesus. Ele viu esse dia. Então ele toma uma decisão. Por eles, eu continuo. Porque sem mim, eles não conseguem. Sem mim, eles não conseguem. Então, a Bíblia diz, acho que no livro de Lucas, que Deus dá ordem aos anjos que confortam Jesus. Jesus confortado. Aquele homem que entrou naquele jardim deprimido, angustiado, derrubado, agora ele vai se levantar como um leão da tribo de Judá. O Espírito de Jesus se fortifica. Ele se levanta, ele chega aos discípulos, acorda os discípulos querendo orar. Ele fala, não, basta. Não precisa mais orar. O que tiver que acontecer, agora vai acontecer. Então naquele momento Judas entra com os soldados romanos. Os discípulos querendo correr sentido contrário, mas Jesus fala, não, é para lá que eu vou. Que acabe logo isso, porque meu espírito está pronto. Então Jesus diz, a carne pode estar fraca, mutilada, mas o espírito está forte. Jesus é preso, é levado ao Sinédrio, é levado a Caifás e Anás. E lá Jesus é humilhado, é espancado, cospem em Jesus. Jesus é humilhado. Eles tentam achar alguma coisa que incrimine Jesus. Se eles pudessem, eles matavam Jesus. Só que eles sabem que eles não podiam fazer isso por causa das leis judaicas. E estavam na festa da Páscoa. Então entregam Jesus ao Império Romano. Entregam a Pôncio Pilatos para que o julgue e o mate. Alguns minutos de conversa de Pilatos com Jesus. Pilatos, um homem inteligente, pois era um cônsul romano. A Bíblia diz que ele se maravilha com Jesus, com as palavras de Jesus. E Pilatos não vê nada em Jesus que o incrimine. Leva a Herodes. Herodes também inocenta Jesus. Humilha Jesus, mas o inocenta. Então Pilatos o leva à multidão e diz que não viu nada que pudesse incriminar aquele homem. Mas a multidão enfurecida, comprada, a multidão corrupta, ela quer que incrimine Jesus. A esposa de Pilatos, Pilatos ele fica atormentado porque ele não quer incriminar Jesus. Ele sabe que aquele homem é justo. A esposa de Pilatos, Cláudia, ela manda um bilhete uma carta para Pilatos dizendo que em sonhos o Deus dos deuses avisou a ela: não toque na questão deste homem, porque ele é justo. E Pilatos ele tem uma luz. Ele lembra de uma lei judaica que diz que ele podia libertar um dos presos. E ele tem essa ideia, porque Jesus, a multidão o adorava. Então ele pegou o pior criminoso que tinha na época, que era Barrabás. Então ele imaginou, colocasse Barrabás e Jesus, a multidão ia pedir para libertar Jesus. Então ele põe Barrabás de um lado, Jesus do outro. E a multidão comprada, corrupta, grita numa só voz: solte Barrabás. Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos vê que a multidão enfurecida, ele não tinha outro jeito, ele não tinha o que mais fazer. Pilatos lava as mãos, entrega Jesus para o açoite dos soldados romanos, e entrega para a pior punição que existia naquela época, porque todos os presos, os piores presos daquela época eram julgados e tinham essa pena da crucificação.
Essa pena de crucificação os romanos herdaram dos persas. Uma pena terrível que eles herdaram, porque os romanos eram amantes da tortura. Mas antes de ir para a crucificação, eles flagelavam os prisioneiros antes. Então, Jesus é levado para dentro do palácio. Dentro do palácio existia uma praça. Essa praça existia um tronco, onde eles amarravam as duas mãos do prisioneiro. Os soldados que castigaram Jesus eram amantes da tortura. E durante esses flagelos, eles inventaram um instrumento de tortura terrível. Terrível. Se chamava azorrague. Era um chicote romano. Esse chicote romano chamado azorrague, ele tinha 12 tiras. E cada tira tinha uma lança de metal. Cada chicotada que Jesus levava do azorrague eram 12 furos que perfuravam o corpo de Jesus. Quando esses 12 furos perfuravam o corpo de Jesus, eles puxavam de uma só vez. Então eram feitos 12 rasgos no corpo de Jesus. Jesus levou 39 chicoteadas. Era para ter levado 40. Só que 40 não podia, porque era alguma coisa judaica que existia. Então era 40 menos uma. 39 chicoteadas Jesus levou. 39 vezes 12 dá um número de 400 e alguma coisa, eu anotei aqui, quase 500 rasgos Jesus tomou no corpo. Existe um estudo que os soldados romanos fizeram, que ao 11º chicoteada do azorrague, nenhum ser humano aguentava ficar em pé. Todos desmaiavam. E Jesus levou 39, quase 500 cortes no corpo. Após o 11º ou 12º açoite que Jesus levou, o corpo dele caiu, não aguentava mais tanta dor. Alguns estudos dizem que as costas de Jesus ficou aberta, dava para ver os ossos, alguns órgãos totalmente dilacerados. E aqueles bárbaros não pararam por aí, tiraram uma das correntes de Jesus e chicotearam ele no peito, nas costas, na face de Jesus, na cabeça. Jesus ficou desfigurado, quase morto. Alguns estudos dizem que Jesus perdeu mais de 2 litros de sangue naquele açoite. Quase morto, quase mutilado. No livro de Isaías diz que ele foi moído por nós. Moído por nós. Terminada a sessão de tortura, eles levam Jesus para uma cela. Eles pegam uma coroa de espinho. Dizem que aquela coroa de espinho perfurava uma madeira de acácia, a madeira que fizeram a Arca da Aliança. Eles penetram aquela coroa no couro cabeludo de Jesus e dezenas de coros de espinhos perfuram a cabeça de Jesus. E os neurocirurgiões dizem que a pior dor que existe para um ser humano é a dor na perfuração na cabeça. Sangra muito. Jesus sentiu uma dor terrível que nenhum ser humano sentiu. Colocam a coroa de espinhos na cabeça de Jesus e levam ele para fazer a via dolorosa, para carregar a sua cruz. Uns dizem que Jesus carregou a cruz por inteira, outros dizem que ele carregou só a trave da cruz. Só a trave da cruz, ela pesa de 30 a 50 quilos. E o poste da cruz pesa entre 70 e 80 quilos. Se Jesus carregou aquela cruz inteira, o corpo todo dilacerado, quase morto, imagina ele carregando ainda 100 quilos nas costas e tomando chicotada nas costas, tomando açoitada durante todo o flagelo. Quem pesquisar sobre Jerusalém, sobre a Via Dolorosa, vai ver que naquela Via Dolorosa existem todas as quedas de Jesus, porque ele não aguentava. Toda hora ele caía com peso, aquela cruz pesada ainda caía por cima dele. Um certo sirineu foi obrigado ainda a ajudar Jesus a carregar aquela cruz, porque ele não aguentava carregá-la sozinho. Estamos no Monte Gólgota agora. A cruz é posta no chão. Jesus é posto na cruz como se fosse uma cama.
Dizem que aquela cruz não era dele, era de Barrabás, porque as cruzes eram feitas por encomenda. Eram feitos dois furos de cada lado da trave para ajudar na perfuração dos pregos. De um lado, perfuram uma das mãos de Jesus. Só que quando esticam o outro braço dele, o braço não chega até o furo. Eles pegam uma corda e esticam o braço de Jesus até chegar nesse furo. Provavelmente deslocou nervos, ombros, uma dor terrível, até que a mão dele chegasse no outro furo. Perfuram as duas mãos de Jesus na cruz. Os pés são postos sobressaltos, um sobre o outro, para um prego só entrar. E, geralmente eles pregavam 2 vezes os pés. As mãos eram amarradas, porque assim que levantassem a cruz, o prego dilacerava a mão de Jesus e o corpo podia cair. Então eles amarravam as 2 mãos de Jesus e os pés. Jesus, quando foi preso na cruz, erguem aquela cruz e soltam ela de uma vez naquele buraco. Um estudo feito por um neurocirurgião diz que o impacto daquela cruz no chão, o corpo de Jesus foi para frente. Talvez, ele disse que os órgãos, o pulmão de Jesus quase que explodiu naquele momento. Jesus poderia morrer ali em 15 segundos, 20 segundos. Jesus morreria. Seu pulmão estava sendo atrofiado. Ele estava sem ar. Mas eu acredito que Jesus sabia que ele era o sacrifício vivo. Ele não podia morrer ali. Ele pega forças e segura cada prego de um lado, segura cada prego do outro. E com uma força desumana ele volta seu corpo para trás. As suas costas dilaceradas, já sem carne, encosta naquela madeira de cruz, cheia de farpas. E aquelas farpas entram nos seus nervos. Ele sente uma dor terrível, desumana. Jesus agonizou na cruz durante 6 horas. E durante 6 horas Jesus ainda tem forças para citar 6 frases. E a frase que mais me impactou é essa: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Que amor é esse? Que amor é esse por nós? Por tudo que fizeram a Jesus, ele ainda faz esse pedido a Deus: perdoa, eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Aleluias. Jesus está nos seus últimos momentos. Eu imagino que o universo sentiu a morte de Jesus, porque o sol se esconde. Naquele momento existem grandes trevas. A terra geme de dor, houve um terremoto. E antes de Jesus entregar o seu espírito, ele olha para frente, não vê seus amigos, não vê os seus discípulos, já os abandonaram. Olha para um lado, não tem ninguém, olha para o outro, não tem ninguém. Mas quando ele olha o pés da cruz, lá está a sua mãe e o seu melhor amigo. Eu não sei qual o problema que você está atravessando, qual a dificuldade que você está atravessando. De repente você se sente como Jesus crucificado. Tem problemas que vêm de todo lado, problemas na família, problemas no trabalho, problemas no dia a dia. Mas uma coisa é certa: a sua família não vai te abandonar. De repente os amigos te abandonam, mas se você olhar para o lado, a tua família está contigo. De repente, se você se entristece com alguma coisa no seu emprego, alguma coisa que te disseram, mas a tua família é o teu alicerce. Jesus olha para os pés da cruz e a mãe dele não o abandona. Que Jesus, ele quis passar para nós que o amor dele é incondicional. Você pode estar pensando que está passando por algum tipo de problema, mas nada chega nem perto do que Jesus passou. Ele passou tudo isso por mim e por você. E quando eu li esse texto, eu me dei conta que não tem como desistir de Jesus. Não tem o que nos faça desistir de Jesus, porque ele sofreu tudo isso por nós, tudo isso por mim. Então, qualquer que for a batalha que eu for enfrentar,
eu tenho que pensar no que Jesus passou por mim. Eu amo a Jesus não pelo que Ele pode fazer na minha vida, Ele pode e vai fazer muita coisa, mas eu amo a Jesus pelo que Ele fez por mim, porque o que Ele fez por mim, ninguém faz. Então que você tenha essa consciência essa noite, ninguém vai fazer por você o que Jesus fez. Eu não sei se a irmã vai louvar. Vai? A irmã vai louvar aqui um louvor que eu pedi para ela. Eu não sei se você quer vir aqui na frente e receber uma oração, ou se você quer ficar no seu lugar. Mas se você estiver com a sua família, abrace a sua família agora. Se você estiver com o seu amigo, abrace o seu amigo. E lembra-se, nos momentos de angústia, Jesus vai te ajudar. Nos momentos que você achar que tudo está difícil, tudo está impossível, Deus vai colocar uma vírgula na sua história para você respirar. Para você se acalmar, para você não tomar nenhuma decisão precipitada. Respirar e continuar em frente. Tudo passa. Tudo nessa vida passa e você tem que continuar. Nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade você tem que fugir dela, você tem que enfrentar. Não tem jeito, não tem como fugir. Mas você vai enfrentar com Jesus do seu lado. Amém? Deus abençoe a todos. Ouçam esse louvor, que Ele é o nosso alívio. Jesus é o nosso combustível para continuar. Não existe outro combustível, só Jesus. Aleluias. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida. Que Deus seja o seu refrigério. Que Deus seja o seu escape. Jesus, Ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida, nos piores momentos. Não desista de nada, não desista dos seus sonhos, não desista da sua família, não desista da igreja, do seu ministério. Jesus vai pôr um alívio na sua vida, uma vírgula para você parar, pensar, respirar e continuar. Continuar. Aleluias. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Se alguém te sentir no coração de vir aqui à frente, receber uma oração, pode vir.